Irmãos, eu quero pedir a você, se você tem a sua Bíblia em mãos, você está na sua casa também nos acompanhando, abra comigo, por favor, no Salmo de número 43. O Salmo 43, na verdade, ele é uma continuação do Salmo 42. É uma continuação, tanto que o Salmo 43, ele não tem... Salmo 43. Ele não tem um título, não tem nada. Do 42 já passa para o 43 de contínuo, né? E foi escrito pelo salmista Davi. E nesse salmo ele descreve a sede, a vontade, o desejo que ele tem de se encontrar com Deus, desde o 42, e nós vamos falar de alguns versículos do Salmo de número 43, mais precisamente como texto, o versículo de número 5. O que diz o versículo de número 5? Está escrito assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Eu vou ler novamente. Eu estou lendo a Nova Versão Internacional, NVI. Talvez a tradução da sua seja um pouco diferente da minha, pouco diferente, né? Mas o sentido é o mesmo, né? A da escrita. Eu vou ler novamente. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Esta hora, Senhor meu Deus, é crucial a Tua misericórdia, a Tua presença, a Tua orientação, a Tua sabedoria, o Teu Espírito, enfim, Senhor. Precisamos e pedimos que o Senhor nos abençoe agora ao transmitir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é: convencendo a minha alma a confiar e esperar em Deus. Meus irmãos, como eu já disse, Davi ele foi o autor, compositor desse salmo. E ele está tentando, nesse versículo que nós lemos aí, convencer a si mesmo a confiar em Deus. A confiar em Deus e descansar em Deus. Você já falou com você mesmo? Já falou? Você já falou? Você já disse palavras boas a si mesmo e também palavras ruins? Você, porventura, meu irmão, teve ocasiões que você mesmo se autoaconselhou, falando consigo mesmo? Pois bem, esse versículo de número 5 aqui que nós lemos, ele está demonstrando a insegurança do rei Davi. A insegurança dele, e esta insegurança estava sendo gerada por uma situação. Será que Davi, ele não era mais a mesma pessoa de que quando ele enfrentou Golias? Golias, quando se apresentou e desafiou o exército de Israel, Davi ele se prontificou em guerrear contra esse homem. Agora, nos parece que ele já não tem mais a mesma fé e a mesma disposição. Eu não sei o porquê
que talvez, o porquê que ele está falando assim para ele mesmo, né? Por que você está tão abatida dentro de mim, a minha alma? Por que você está assim? É um sinal de insegurança. Ele estava abatido diante de circunstância. Ele não se sentiu assim diante de Golias. Será que os inimigos que ele descreve aí no Salmo 43 eram mais fortes, mais poderosos do que Golias? Será que eram? Pois bem, no capítulo 17 de 1 Samuel, do versículo 5 ao versículo 7, irmãos, fala como era e quem era Golias. Eu quero descrever aqui, eu quero ler para vocês quem é que Davi enfrentou. Quem foi? Um gigante guerreiro com 3 metros de altura. Um gigante guerreiro com 3 metros de altura. Olha, ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam 60 quilos. Quem já tentou carregar um saco de cimento? Já tentou carregar um saco de cimento? 50 quilos? Não é fácil não, né? Tem que abraçar, pôr no ombro nem pensar. Tem que abraçar e carregar com a barriga, com os braços, com tudo que é energia, né? Agora veja bem, irmão, a couraça dele era de bronze e pesava 60 quilos. Olha, nas pernas dele, ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Um dardo de bronze. A haste de sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão. Você, porventura, já viu um tear? Quem já viu um tear? Já viu um tear? O tear manual tem a lançadeira que ela vai de um lado para o outro e ela é agitada pela pessoa que trabalha ali. Mas quando esse tear ele é elétrico, você não consegue quase enxergar a rapidez que a lançadeira vai de um lado para o outro. A rapidez. E aqui está falando que a lançadeira de Golias, ela era tão rápida quanto a lançadeira de um tecelão. E na ponta dessa lança havia um ferro que pesava 7,2 kg. Olha, irmãos, e diz aqui que o seu escudeiro ia à frente. Foi simplesmente um homem assim que Davi propôs a lutar. Irmãos, Davi, no início, ele estava no frescor da unção. Ele havia sido escolhido pelo Senhor, ele havia se colocado à disposição de Deus, e Deus o levantou realmente para estabelecer a vontade de Deus no povo lá em Israel, no governo. Levantou. Saul, ele havia se afastado do Senhor e, consequentemente, perdeu toda a segurança. É o que acontece com o homem ou a mulher que se afasta de Deus. Ele passa a ter medo de tudo e de todos. De tudo e de todos. Davi, ele não teve medo algum diante desse inimigo tão enorme. Um grande campeão, um homem imbatível nos duelos. Ele não teve medo de lutar. Mas por que agora ele está inseguro? O que foi que o levou a sentir insegurança? O que foi que o levou a sentir temor? O que foi que o levou a sentir medo? O que foi? O que foi? Será, amados irmãos, que ele estava inseguro por faltas e falhas dele para com Deus? Será que a confiança que outrora ele tinha, ele já não possuía mais? Não porque Deus havia mudado, porque Deus não muda, Deus permanece o mesmo. Ou será que as atitudes dele para com Deus haviam mudado?
Agora, o que ele fala a respeito dos inimigos do Salmo de número 43? Ele diz assim, irmãos, Salmo 43, no início ele fala assim, versículo 1: Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Então ele estava pedindo a Deus algo que ele não podia fazer, porque ele não estaria lutando com um único homem, mas com um povo. E esse povo era um povo que não temia a Deus. E um povo que não teme a Deus não respeita o seu próximo. Não respeita o seu próximo. E aqui está dizendo aqui, livra-me e defende a minha causa contra o povo infiel. Então ele está pedindo socorro ao Senhor, porque ele está rodeado por um povo infiel. Não era um povo que o acompanhava, não. Era um povo que não temia a Deus. E esse povo estava por perto dele. E ele sabia que se esse povo o encontrasse, ele iria perecer. Então ele pede para o Senhor defender a causa dele diante desse povo. E na sequência, no mesmo versículo, ele fala assim: livra-me de homens traidores e perversos. Irmão, o traidor é aquela pessoa perigosa sem o parecer. Ele é perigoso, mas não parece ser perigoso. Esse é o tipo de pessoas, aquele que trai. Mas ele falou também a respeito do perverso. Quem é a pessoa perversa? É aquela pessoa de má índole, que tem tendência a praticar crueldade, pessoa malvada. Então, ele coloca diante de Deus, por que ele está com medo? Por que ele está inseguro? O que é que está produzindo essa insegurança nele? Agora vejam bem, quando Golias desafiou o povo de Israel lá, ele disse assim: quem é esse homem aí? Quem é esse homem, esse incircunciso? Quem é ele? Quem ele pensa que é para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então, ele não tem medo, ele não vê Davi como algo assombroso. Por quê? Porque sobre ele estava uma unção que ele havia recebido do próprio Deus, a unção de vencedor. A unção de vencedor. Então, irmãos, a diferença entre Golias e os do Salmo 43. Golias era um inimigo declarado, seu tamanho era visto, 3 metros de altura, as suas armas estavam em exposição, e tudo isso era para provocar medo no adversário. Tudo isso. Mas Davi não sentiu medo. Agora, do Salmo 43, eram os homens infiéis, eram os traidores e eram os perversos. Então ele sente insegurança. E no sentir segurança, ele tenta convencer a alma dele. E como é que ele tenta convencer a alma dele? Ele fala assim para si mesmo: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Então ele declara e ele fala consigo mesmo. E ele faz um questionamento: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Irmão, às vezes, pelas mais diversas circunstâncias, coisas que sucedem, que acontecem, a nossa alma, porventura, não é atingida por tristeza. A situação não provoca uma tristeza na nossa alma. E muitas vezes a situação não é uma situação de apavoramento, de temor, de medo. Mas às vezes nós estamos tão inseguros, que aquilo provoca medo em nós. Medo em nós. Diz o psicólogo que quanto mais você fala sobre um assunto, mais aquele assunto se agiganta.
Quanto mais você fala daquilo, mais, e se for, logicamente se for uma coisa contrária, quanto mais você fala sobre aquilo, mais aquilo vai se agigantando, e você vai se tornando totalmente dominado por aquilo de tanto que você falou. Sabe por quê? Porque você tem poder quando você fala palavras ruins, assim como você tem poder quando você fala palavras boas. Porque você falando palavras ruins, isso vai gerar sentimentos ruins. Chegue na sua casa, chega no seu lar, e a sua esposa está feliz, está contente, está alegre, e você chega lá com palavras duras, você chega lá com palavras que machucam, que magoam. Essa palavra vai ter o poder de mudar o sentimento dela. Assim como você, marido, chega em casa, às vezes alegre, satisfeito, foi uma bênção no trabalho, tudo está dando certo, de repente você chega em casa, a esposa está te esperando assim com palavras pesadas, e faz com que você perca aquela alegria, aquele ânimo, rouba aquilo de você, tira aquilo de você. Então o salmista está desse jeito, nessa insegurança. Então ele tenta convencer a si mesmo, questionando, perguntando: oh minha alma, por que você está assim tão triste? Qual é o motivo disso? Qual é o motivo? Qual é o motivo de você estar assim tão triste? E ele, irmãos, é interessante que ele vai conversando com ele mesmo. E ele está tentando se convencer de aquilo que está gerando medo nele, insegurança nele, tristeza nele, não é tão grande assim, não é tão grande, tão gigante assim. E ele fala mais, ele fala assim: por que está assim tão perturbada dentro de mim? Irmãos, perturbada quer dizer confusa, desarranjada, desnorteada. Quando uma pessoa ela está perturbada, ela está dessa forma, confusa, ela está desarranjada, está desnorteada. E era assim que ele estava, confuso, desnorteado. E por que ele estava assim? Porque ele vivia uma situação que ele não tinha controle sobre ela. Ele vivia uma situação em que ele não tinha nenhum controle sobre ela. Nada. Então, ele tenta se animar, ele tenta encontrar alegria. E aí ele fala para ele mesmo, ele diz assim: ó, põe a sua esperança em Deus. Põe a sua esperança. O que é, meu amado irmão, minha amada irmã, o que é que está trazendo apavoramento ao teu coração? O que é que está trazendo perturbação no seu coração? Quando o Senhor Jesus Cristo disse assim: não turbe o teu coração, é isso aí. Às vezes você traz para o teu coração coisas além, coisas que você não pode solucionar, coisas que você não pode resolver, coisas que você não pode de forma alguma encontrar em si mesmo a solução. Você não pode. Mas você às vezes gosta de andar preocupado, gosta de andar pesaroso, gosta de estar falando de dificuldade, gosta de estar falando de coisa ruim, gosta de anunciar, gosta de falar coisas negativas. E ele está dizendo para ele mesmo: poxa, põe a sua esperança no Senhor. Ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Não fique esperando o que é ruim. Não fique esperando o que é mal. Não. Fique esperando o que é bom. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e também não há variação. Então todo bem, toda boa dádiva, é isso que nós devemos esperar, porque a nossa esperança está nesse Deus.
está nesse Deus. Eu sei, meu irmão, você acha que eu não tenho compreensão de quantas e quantas vezes nós enfrentamos situações que às vezes que nos leva até ficarmos agitados, desesperados, angustiados, cheios de ansiedade, querendo resolver, solucionar, e muitas vezes quando a gente toma qualquer atitude em que está envolvido os nossos sentimentos, ou que envolve os nossos sentimentos, a gente não toma a atitude correta. Não toma. Por isso, amado, o salmista Davi, ele fala que ponha a sua esperança em Deus. Coloque diante de Deus. O que é que está perturbando você? Você está preocupado com o amanhã? Você manda no amanhã por acaso? Manda? Você manda no amanhã? Não manda. Você, às vezes a gente começa a fazer uma dedução daquilo que nós achamos que vai poder acontecer, e a gente, na maioria das vezes, nunca deduz coisas boas do amanhã. A gente sempre deduz coisas ruins, pensamentos ruins, e a gente às vezes fica com a cabeça inchada sem nada ter acontecido, mas a gente já fica com a cabeça inchada porque a gente traz para dentro da gente peso e mais peso, peso e mais peso, peso e mais peso. Amado irmão, o amanhã pertence a Deus. A tua vida não está na mão de Deus, você nem sabe se você vai estar vivo amanhã e está preocupado com amanhã. O passado você não pode mudar, acabou. Mas aqui e agora você pode viver. E você pode viver na esperança de quê? Na esperança de quê? Ainda que você esteja enfrentando situações adversas, ainda que você esteja sentindo assim o vento forte soprar contra a tua vida, mas o conselho que Davi dá para si mesmo é: ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. E por que que ele fala para si mesmo, ponha a sua confiança em Deus? Ele diz aqui, pois ainda o louvarei. Irmão, ele não estava conseguindo louvar a Deus. E você sabe que Davi, ele tocava harpa. Olha, e uma pessoa que toca, geralmente é alguém que compõe, é alguém que canta. É alguém que canta. Então, era uma habilidade que ele tinha, e era uma habilidade que Deus lhe havia também dado com unção. Mas ele já não estava mais louvando a Deus, já não estava mais. E por que não estava mais? Porque o coração dele estava cheio de tristeza. Ou dificuldade que é a gente querer expressar o amor a Deus, expressar a palavra de louvor a Deus, e a gente não consegue expor aquilo, e ainda que a gente venha expor, parece que aquilo não sai do fundo da nossa alma, não sai do fundo do nosso coração, e parece consequentemente que não passa do teto. Era um sentimento que ele tinha, mas ele fala na esperança. Ele diz, põe a tua esperança em Deus. Aí ele fala, ainda o louvarei. Pela esperança que eu tenho nele, eu ainda vou louvá-lo. Ainda vou louvá-lo. Você vai louvar ao Senhor, porque as coisas vão mudar na sua vida. Você vai louvar o Senhor, sabe por quê? Porque a sua esperança está no Deus que pode, que o amanhã está na mão dele. Ele pode. Você vai louvar o Senhor, porque você tem convicção no teu coração que Ele pode mudar. Ele pode. E aqui, amado, fala assim, né? Por que eu ainda o louvarei? Porque Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Olha, irmão, olha que coisa interessante. Mesmo Ele tendo Deus como o seu Salvador e o seu Senhor e seu Deus, Ele estava triste, aborrecido, abatido, chateado. E às vezes a gente fica assim, a gente fala assim, será que eu estou desviado da fé?
Será que eu fiz alguma coisa será que isso é resultado de alguma coisa que eu fiz? E você às vezes começa a caçar alguma coisa para justificar aquela situação. Mas não era nada, não. Não era nada. É um momento da vida. É uma situação contrária. É um temporal que veio. É uma tempestade que se abateu. É algo assim que veio, mas que não vai permanecer. Vai sair também, vai embora. Vai sair também, vai embora. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, olha aqui, ele fala, eu ainda o louvarei. Sabe por quê? Porque ele é o meu Deus, ele é o meu Salvador. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite, para nós encerrarmos aqui essa palavra. Ponha a sua esperança em Deus. Assim fazendo, eu o louvarei na certeza de que Ele é o meu Salvador e o meu Deus, foi o que ele disse. E a conclusão da mensagem é essa: tua fé em Deus fez você vencer os inimigos exteriores. Sua fé fará você vencer também os inimigos interiores. Ponha a sua esperança sempre em Deus. Aleluia. Amém? Ponha sempre. Amém, amado? Glória a Deus, pois é isso que o Senhor nos ensinou. Feche seus olhos, por favor. Você que está nos acompanhando, ponha a sua confiança no Senhor. Ponha a sua confiança nele. Se você está sem força de louvá-lo devido às circunstâncias que estão se apresentando, mas você vai engrandecê-lo, vai glorificá-lo, porque ele muda a circunstância, ele muda a situação. E ele vai abençoar você e a tua casa. Senhor Deus, no nome do teu Filho Jesus, aquele a quem nós amamos, aquele a quem nós reverenciamos, e que está aqui conosco nessa noite. Senhor, o Senhor está aqui conosco, Pai. E eu peço, amado Rei, amado Salvador, estão os teus filhos aqui. O Senhor já sabia que eles estariam aqui nessa noite. E podem ter qualquer outro motivo, mas o motivo principal é porque o Senhor os trouxe. Senhor, o Senhor os trouxe. E ao trazê-los, Senhor meu Deus, Pai querido, o Senhor está determinando a bênção na vida deles. Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, ajuda aí o teu povo, ajuda os teus filhos, porque tem vezes, Senhor, que nós tem hora que nós enfrentamos a tempestade e atravessamos, mas tem horas também, Senhor, que o aborrecimento, o abatimento surge contra a nossa vida. Às vezes os nossos sentimentos são mudados, Senhor, meu Deus, e a gente se sente inseguro. Mas não é para sempre, não. A gente sabe que é passageiro. A gente sabe, Senhor, que passa aí 1 dia, 2 dias, 3 dias que seja, já o Senhor já está nos levantando novamente. O ar fresco do Espírito é soprado sobre a nossa vida. Aleluia. O ar fresco do Espírito é soprado sobre a nossa vida. Aleluia. Aleluia. E essa é a certeza que Davi tinha. É por isso que ele dizia: minha esperança eu coloco em Deus, e eu ainda vou louvá-lo, porque Ele é o meu Salvador, Ele que me livra dessa situação, e Ele é o meu Deus, Ele que está no controle da minha vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoe esse meu amado irmão, abençoe, Senhor, a vida espiritual dele. Eu sei, Senhor, que para o Senhor abençoar minha vida espiritual, eu tenho que fazer aquilo que me é de responsabilidade fazer: buscar a tua face, orar, ler a tua palavra. Eu tenho que cooperar com o Senhor para o bom andamento da vida espiritual. Senhor, abençoe, Senhor meu Deus, a saúde espiritual, física, mental dos meus irmãos. Abençoe, Senhor meu Deus, aqui a tua palavra fala que às vezes, aí onde nós vemos
falando de Davi, ele disse que ele estava perturbado devido à circunstância, à situação, e às vezes a gente fica também, Senhor, a gente fica meio confuso com tantas coisas, mas, Senhor, Tu és a luz que ilumina a nossa vida, Tu és a luz que ilumina o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor meu Deus, é a lâmpada que está iluminando os nossos passos, os nossos pés, nos mostrando onde devemos pisar, por onde devemos andar. É lâmpada para os meus pés, meu Deus e meu Pai. Abençoa, Senhor, esses Teus filhos, Senhor. Abençoa, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Oh, Secalabachúria, Deus da glória, Deus de virtude, de poder, de honra, de glória. Abençoe, Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoe, meu Pai amado, a família desse meu irmão. Abençoe com saúde. Abençoe, Senhor, com paz. Senhor, o amanhã pertence a Ti. O amanhã está em Tuas mãos. Eu quero viver o hoje. E se Tu me deres a graça de eu acordar amanhã de manhã, eu quero viver o amanhã, que já não será amanhã, será hoje, será o presente. Eu quero viver contigo, Senhor Jesus. Abençoe a casa desse meu irmão que está nos acompanhando nas redes sociais. Abençoe a família dele. Abençoe, Pai, com paz, com saúde. Toma conta dele, Jesus. Toma conta dele, Senhor. Toma conta desse povo. Toma conta dos Teus filhos, Senhor. Toma conta, toma conta, toma conta, Senhor. Aleluia. Deus da glória. Toma conta, Senhor. Senhor, meu Pai querido, essa pessoa, Senhor, que os pensamentos dela vagueiam, Senhor meu Deus, uma hora ela está tão firme, Senhor, de repente, Senhor meu Deus e meu Pai querido, ela desvanece. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor está cuidando dela. Eu sei que o Senhor está tratando dela. Eu sei, Senhor meu Deus, que o Senhor está com remédios espirituais, Senhor, remédios da Tua palavra, remédios, meu Deus e meu Pai, aplicados pelo Teu Espírito. Essa pessoa está, Senhor meu Deus, tendo uma mente sadia, e eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Eu Te agradeço, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, e peço que o Senhor proteja a todos, que o Senhor zele por todos, que o Senhor cuide, Senhor, de todos, Pai. O Senhor é o pastor incansável. O Senhor é o pastor que está em todas as residências na mesma hora. O Senhor é o pastor presente em todos os momentos, junto com as suas ovelhas, aonde elas estiverem. E na hora, meu Deus, que elas estiverem, o Senhor é o pastor presente, Senhor. Onipotente, onipresente e onisciente. Obrigado por abençoar, Senhor, os Teus filhos. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Meu Deus, eu oro também pela vida de cada um desses meus irmãos, por situação, quem sabe, eles estão vivendo. Eu não sei de nada, o Senhor é quem sabe. Mas que Ele coloque diante do Senhor aqui agora aquilo que ele tem dentro da cabeça dele, que ele sabe que ele não pode resolver, mas ele teimosamente está carregando dentro dele. Aquilo que ele sabe, Senhor, que está muito longe da capacidade, da força dele, mas que ele teimosamente ele quer carregar aquilo porque ele quer sentir o peso. Mas o Senhor diz da Tua palavra: você está sobrecarregado, vinde a mim. Vinde a mim, você que está sobrecarregado, diz o Senhor. Entregue o teu fardo ao Senhor. Entregue esse peso que você carrega ao Senhor. Entrega, porque Ele tem capacidade de carregar e não você. Eu ainda o louvarei. Aleluia. Ele é o meu Salvador, eu ainda o louvarei. Aleluia. Xamaná Carabacéria. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Aleluia, Deus. Aleluia. Que a tua bênção esteja sobre todos. Em nome de Jesus.